Alô amigos da TV São Caetano, nós estamos na sua casa através da NET, desse sistema de transmissão de imagem e som da televisão, mas nós estamos também compartilhando o nosso conteúdo com a TV Web São Caetano. Aí então a distância é inimaginável, ou seja, vocês sabem melhor do que eu que qualquer pessoa na Austrália, no Estado Islâmico, na Arábia Saudita, que pegar o seu aparelho de computador e entrar em contato com a TV Web São Caetano, pode demorar em alguns lugares meia hora, 15 minutos, pode ser mais rápido aqui, dependendo das circunstâncias. Mas a internet é universal, por isso que ela se chama internet, certo? Certo. Uma vez estabelecido isso, você já sabe que nós estamos aqui, principalmente o Dr. Éder Xavier, que você conhece pela sua atuação como advogado, que tem uma banca de prestígio aqui na região do ABC. Mas ele também tem uma atividade pública. Ele é vereador à Câmara Municipal aqui do município. E tem muita gente que conhece e festeja e admira o Dr. Éder pela sua atividade como escritor e também como jornalista. Ele é o fundador e o continuador da Trombeta aqui em São Caetano. É ele que vai analisar hoje o X da questão. Mas qual é o X da questão de hoje? O senhor sabe que nós tivemos dois acontecimentos recentes aí, trágicos, né? Um avião russo que saiu da União Soviética, explodiu no ar. Aliás, um acontecimento que levou as autoridades quebraram muito a cabeça para deslindar esse mistério, porque o avião não caiu. Hoje, no mundo inteiro, o avião cai. Ou cai no mar, ou cai no território, ou cai em algum lugar. Às vezes fica difícil de achar, mas o avião estava lá, caiu. Por quê? O que sobe, desce. Muito bem. Esse avião não caiu. Todo mundo ficou perplexo. Por quê? Porque caíram pedaços do avião. O que supunha ele teria sido explodido no ar. Aí criou-se a ideia de um foguete terrorista. Mas a 13 mil metros, é difícil um foguete alcançar lá. Agora já se sabe, há um certo consenso já, de que havia uma bomba caseira que foi colocada dentro do avião lá na Rússia, pelo Estado Islâmico. Muito bem. E tivemos os acontecimentos de Paris, que o mundo inteiro acompanhou, que o mundo inteiro lamenta, que o mundo inteiro chora. E é pela primeira vez a universalização da atuação do DAESH, ou seja, do EI, do Estado Islâmico. Por quê? O Estado Islâmico era uma célula que funcionava no norte da Síria. Aí ele pegava um pedacinho do Iraque. Então ele juntou um pedacinho da Síria, um pedacinho do Iraque, ocupou essa região territorial e está administrando. Ele cobra impostos, daí a renda que ele recebe, ele cobra impostos, taxas, e ele está explorando os poços de petróleo que tinha nessa região. E ele vende esse óleo para a Turquia, que é o que está financiando o terrorismo. Pois bem, esse Estado Islâmico passou a ser uma preocupação universal. Como ele ataca? Antigamente, ele atuava ali para ocupar espaço da Síria, para ocupar espaço do Iraque, porque ali tem um problema de xiita. Essas tribos se matam até hoje, não tem jeito. Às vezes as pessoas, doutor Edson, falam assim, não, mas vai lá e coloca a ordem no negócio, mas o sunita quer matar o xiita, o xiita quer matar o suíta quer matar o curdo quer matar o xiita. Então não tem como... Agora, porque este é um tema delicado, e o segundo tema de hoje diz respeito aqui a São Caetano, né? Que é uma terra que o Éder conhece muito bem. E porque é um assunto extremamente delicado e complexo que nós convocamos, mais uma vez, a clareza e a inteligência de análise do Dr. Éder Xavier. Muito bem. Depois dessa aula de História do Oriente Médio, produzida aqui pelo Ney Gonçalves Dias, só posso estar muito contente de participar deste programa, do programa X da questão ao lado do Ney Gonçalves Dias. Agora, eu fico alegre de participar, mas como ser humano, muito triste, decepcionado. Olha, as coisas que estão acontecendo no mundo, as coisas que estão acontecendo no mundo hoje,
é um absurdo, absurdo, absurdo. Olha, nós temos que estar estruturado, é natural, é necessário que haja uma estruturação de fé, de crença em algo, para que todas as vicissitudes, as dificuldades da nossa existência, nós tenhamos força interior para superar. Eu tenho a minha, mas quando a gente vai vendo, quando nós vamos vendo o que está acontecendo no mundo, olha, não vou dizer que abala a fé, né? Mas fica difícil entender as coisas todas. Como é que é possível o ser humano fazer o que está fazendo? Olha, o que a gente precisa pensar também, Ney, quando você disse que uma tribo do Oriente Médio quer destruir a outra, xiitas, sunamitas. Então, é uma região sofrida, o povo sofre tanto. Lá nessa região nós temos aqueles que são os que detêm o poder, e o poder do petróleo, no mundo todo. Então são aqueles que têm, aqueles dirigentes do Oriente Médio, que tem lá o maior iate do mundo, tem o maior avião do mundo. Então são famílias que detêm o poder do Oriente Médio, massacra a população, usa o petróleo e aí tem uma vida nababesca. Isso já é um desafio para nós todos. Agora, o que nós temos que imaginar hoje é que nós tivemos algumas religiões, Ney, nesses acasos todos estão fundamentados com religiões. Mas nós tivemos, por exemplo, num primeiro instante, Buda. Então, Buda trouxe lá suas grandes avatares, trouxe a sua iluminação, também teve uma iluminação divina, né, celeste. Então, isso se instalou, e quando se instalou o budismo, ou quando Buda revelou o seu contato, né, a sua iluminação, os detalhes da sua iluminação, também houve todo tipo de violência até sedimentar o budismo. Moisés, depois do Buda, vamos falar de Moisés. Moisés, o povo judeu. Então Moisés recebe também uma iluminação celeste. Todos eles falam que Deus conversou com eles. Então Moisés pega aquilo e vai fazer, então, tem o Pentateuco, e vai ocupar uma série de áreas, e vai lutar contra os filisteus, Jabuseu, bom, e morre milhões e milhões de pessoas, até que também vem sedimentar o judaísmo, que Moisés, com Buda, teve lá a sua. Depois nós temos Jesus. Jesus vem também, trazendo a sua mensagem de amor, de paz, é incompreendido, crucificado, e a religião também, que Jesus, cristianismo, também causa no mundo muitas aflições, mortes, igual ao que está acontecendo hoje, terrorismo e tal. E depois nós temos Maomé, o maometismo, que está aí, né, que também é uma religião que você pode chamar de islamismo ou maometismo. Então, parece que as religiões que nascem nessa terra, que nós estávamos dizendo que há uma decepção muito, eu estava dizendo que há uma decepção muito grande até na fé, quando esses acontecimentos tipo França, tipo o avião que você descreveu, acabam ceifando tantas vidas que não tem absolutamente nada a ver de vidas com conteúdo militar. Então, me parece que toda vez que surge uma religião, até ela se sedimentar. E agora é a vez, estão fazendo esse relato histórico, parece que é a vez do maometismo, porque não é há tanto tempo como o Buda, como Moisés, como Jesus. Então, parece que esse sofrimento não vai terminar tão cedo se formos verificar uma retrospectiva histórica dos grandes avatares das grandes religiões. Agora, o que nós devemos também imaginar hoje, quando acontece isso na França, quando a França e a Rússia, né, se unem, ou quando é chamado todos os países, vários países, né, para lutar contra o terrorismo. Olha, a França acionou a cláusula de defesa mútua da União Europeia. E desde que o bloco foi criado, esta é a primeira vez que acontece isso. Imagina toda a União Europeia, os Estados Unidos, todos unidos para enfrentar aquilo que é chamado de uma religião, islamismo, para que não haja... Não é enfrentar o islamismo, na verdade não é. Em nome da fé, ou daquela região, Iraque, Síria,
Então tem o whey, né? Esse que é o problema. Mas tem que entrar nesses espaços para combater o whey, porque é lá que está a sede, onde que eles fazem todo... Então, se nós pensarmos que isto é uma religião, né? As religiões, é possível as religiões levar a um extremismo violento desse tipo de natureza? Que fé é essa? Como é que pode acontecer isso? Agora, também tem outra pergunta, né, que eu gostaria de ver a sua opinião. Será que nós temos que esses países que estão se unindo para combater o terrorismo, a França está despejando bomba lá a partir do que aconteceu lá em Paris, bombas, e está com tudo lá. Quantas pessoas estão morrendo? Tal. Será que o certo é combater a violência com violência? Porque também, se não for assim, qual seria o outro método? Então, Ney, é muito difícil hoje nós termos um posicionamento a favor disto ou aquilo. Ficamos perplexos, balança a própria fé, a crença na humanidade. Né? Será que estamos descrevendo uma parábola ascendente no aspecto da ética, da moral, da convivência, da fraternidade, da comunhão? Ou estamos estacionados? Né? Você imagina, é o que eu estava dizendo, 28 países, né, que tem um poder bélico monstruoso, se unir contra o tal do terrorismo, invadindo terra, invadindo espaços, países, invadindo para poder combater o terrorismo. Né, combater o terrorismo. Mas quantos também vão sofrer isso? Então, fica difícil nós termos uma posição a respeito de combater o terrorismo, a violência do terrorismo com mais violência. É uma opção. Outra opção a gente não vê. Parece que a ganância do homem, a prepotência do homem, a vaidade do homem, ainda precisamos, pelo jeito, sofrer muito, muito. O mundo parece que sofrer. E a verdade é essa também, só o sofrimento mesmo. Em que coisa? Só o sofrimento, as dores que o homem causa para o mundo, para si mesmo, é que poderá, de uma certa forma, estimular a fraternidade, a comunhão e menos espírito de beligerância, bélico e de violência. Acho que é o sofrimento que vai fazer com que a gente possa adiantar um pouquinho. Muito bem. Você está participando pelo canal 3 da NET, da TV São Caetano, TVSC. Você está participando do X da Questão desta edição. O X da Questão, como você já está acompanhando pela exposição do Dr. Éder, nós estamos falando dos atentados em Paris e das motivações terroristas. Este programa é gravado dos estúdios do Canal 3, TV São Caetano, e é compartilhado com a Web TV São Caetano através da internet, possibilitando a pessoas que estão fora de São Caetano que possam acessá-lo através do computador, através da internet. Este programa tem a direção geral de Gustavo Baena e a produção de Camila Luz e realização da equipe técnica da TV São Caetano. Doutor Éder, eu queria colocar para o senhor uma questão que me parece da mais alta importância. As pessoas falam muito do medo, da ansiedade, da perspectiva de desastre. Mas as pessoas não têm razão para fazer. Doutor Éder, como é que eu posso, por exemplo, a Camila tirou aqui um negócio na internet que diz assim: bata com uma pedra na cabeça. Bata com uma pedra na cabeça. Ou mate com uma faca. Ou atropele com seu carro. Ou empurre de um lugar alto. Ou asfixie. Ou envenene. Quem disse isso? O capeta? O demônio? Pois bem, foi assim que em setembro de 2014, o porta-voz oficial do Estado Islâmico, o Abu Mohammed al-Adnani, ordenou a seus partidários que executassem todos os descrentes ocidentais. Você está incluído aí, hein? Agora eu vou colocar uma questão para o Dr. Éder Xavier. A questão é a seguinte. Dr. Éder, todas as formas de ataque têm uma certa previsibilidade. O sujeito puxa uma arma, o sujeito puxa uma arma branca, uma faca, o sujeito pega um canhão, o sujeito pega sempre tem alguma coisa que vai fazer o serviço.
Só que aqui, doutor Éder, como é que eu vou prevenir se o desgraçado coloca uma cinta de dinamite no corpo, põe um paletó por cima? Ele é francês. Eu estou vendo, porque se ele fosse indiano, e o indiano jogasse a bomba, eu ia dizer, doutor Éder, aquele cara é indiano, tô cuidado com ele, deve ter uma bomba. Não, eles usam franceses, eles usaram franceses. Você olhou, viu um cara francês igual a você. Só que esses 3 caras tinham bombas amarradas ao seu corpo. Doutor Éder, a bomba é tão violenta que uma que explodiu o outro cara pela explosão da primeira. Ou seja, o terrorista 1 puxou o negócio e se explodiu lá no Bataclan, lá no estádio. Essa explosão, o 2 estava distraído. Ele estava olhando para o outro lugar lá e não viu quando esse aqui puxou. Quando esse puxou, esse aqui explodiu ele. Antes a explosão explodiu ele. Explodiu ele. Doutor Éder, como é que a gente vai... O pessoal fala, mas não tem medo. Doutor Éder, como é que uma pessoa pode ter tranquilidade se o sujeito que está almoçando com o senhor no restaurante, que está na agência carrega uma bomba. Como é que vai resolver esse problema? É. Com a sua experiência, como é que nós vamos resolver esse problema? Olha, eu venho sustentando desde o início do programa e falei aqui, uma situação dessa, você vendo no mundo, então, um país quer as terras do outro país, quer lá o petróleo, então há uma guerra de militar contra militares. Isso é da natureza humana, nós desprezamos isso também, é evidente, mas guerra de conquista, guerra acontece em todo lugar, toda a história da humanidade, conquista de espaço, de interesses, de poder, de mando. Não sei quantos líderes de nações, desde a antiguidade, dominaram o Oriente, parte do Ocidente. Bom, então isso é uma coisa. Agora, esse problema do terrorismo, por isso terrorismo, terror, é isso que você disse. Nós estamos lá almoçando num restaurante, entra um e ele se explode, ele para matar. Então, esse tipo de coisa, como disse no começo, balança a fé, a crença na humanidade, o que nós estamos fazendo aqui, e o mundo está perplexo com essa situação. Então, você fala bem, Ney, como que o Estado que deve garantir a segurança dos cidadãos, como que ele pode, que ele faria, só se fosse uma tecnologia, coisa, para que esse tipo de, colocar uma bomba e se explodir. Olha, os seres humanos, pela lógica, têm tanto interesse em continuar a sua vida, a sua existência, luta, a medicina vai avançando. Quantas coisas. Esses moços, essas pessoas, e não é uma, é 2, 3, 4, quantas mil pessoas estão se explodindo para matar o próximo. Então, essas pessoas não têm nenhuma crença, um desejo de existir. É muito difícil o que está acontecendo. E, como você diz bem, o Estado dificilmente vai ter o Estado que tem proteção, né, da integridade física dos cidadãos, para dominar isso, encontrar uma fórmula, olha, uma fórmula que a pessoa se explode, não é? Muito difícil do Estado, com a tecnologia mais avançada, prever uma situação dessa. Então, é como se sentir... Como nós vamos se sentir seguros se não sabemos de onde pode vir o ataque? Pode vir de todo lugar. Esses dias, a pessoa que trabalha comigo, muito humilde, hoje de manhã, ela veio perguntar para mim, doutor, o senhor acha que isso pode acontecer no Brasil? Quer dizer, o Brasil, que eu saiba, não está lá mandando bomba lá no Oriente. Mas também dizer, não vai acontecer... Ninguém sabe. Né? Do jeito que estão as coisas, tudo pode acontecer. Mas fala bem, Ney, você diz bem, como o Estado vai proteger o cidadão numa situação dessa. O presidente francês, François Hollande, ele disse na quarta-feira que o país manterá sua política de acolhimento a refugiados e receberá 30 mil pessoas nos próximos anos, além de pedir apoio dos prefeitos para reforçar as medidas de segurança. Então, olha que situação esse terror está colocando. Então, refugiados da Síria, daquela região, procuram manter a sua vida, a sua existência, pagam um alto preço para atravessar todo tipo de dificuldade para chegar num outro país, para trabalhar num outro país. Então, o presidente francês diz o seguinte, nós vamos acolher 30 mil pessoas.
é um gesto de fraternidade e de comunhão. Mas, de repente, ele fala para os prefeitos de todo o país, olha, vocês verifiquem bem o que está acontecendo, fiquem de olho no que está acontecendo, qualquer coisa que falar, já vai lá toda a polícia e mata todo mundo. Então, por um lado, um presidente recebe pessoas num gesto de fraternidade, de humanismo, e por um outro lado também tem que, ao mesmo tempo, dizer, vou botar bomba lá e vou matar lá e vou acabar com isso. É uma situação muito ruim que nós estamos vivenciando. Os chefes de Estado estavam na Turquia, o grupo G20 e também o BRICS, formado pelo Brasil, Rússia, a África do Sul, Índia e China. Pois bem, veja que coisa curiosa. A presidente Dilma, no ano passado, comentando a não participação do Brasil num ataque lá no Oriente, às forças, dizia o seguinte, mas a presidente Dilma falou isso, o mundo inteiro ficou estarrecido, as pessoas não acreditavam. Mas a presidente Dilma falou assim, o Brasil é favorável ao diálogo. O Brasil acha que antes da medida militar deve haver o diálogo e a tentativa de entendimento. O mundo inteiro pensou que ela estivesse morando em Marte, Júpiter, porque ninguém sabe, vai ter diálogo com quem? Com a Bund? Quem é que é o chefe lá para ter o diálogo? Ninguém sabe quem é o chefe do terror para poder dialogar com o chefe do terror. Só que agora a presidente Dilma se redimiu. Ela fez uma condenação ampla e enfática lá em Istambul aos ataques da França. Agora, doutor Éder, veja como as coisas não são gratuitas. A Bélgica, as pessoas dizem que a Bélgica é um país um pouco desorganizado, formado por federações, cada um puxa para um lado, ninguém tem muita autoridade. E a Bélgica tem 3 coisas que ela faz propaganda: a cerveja, o chocolate e os diamantes de Antuérpia. Fora isso, diz que aquilo lá ninguém investiga nada, ninguém sabe nada. Agora a gente vai descobrir que tem um bairro muçulmano extremamente radical de onde saíram as pessoas. Então esse negócio lá não foi uma coisa gratuita, esse negócio foi pensado pelo Estado Islâmico. Ele falou, a gente vai para a Bélgica, a gente rouba 2 automóveis na Bélgica, o que é fácil, atravessa a fronteira, que é perto, vamos lá, cometemos um atentado, os que vão morrer lá já ficam, os que não vão morrer voltam para cá, e tudo através de rodovias, de facilidade. Então, mas você vê que que eu comentei anteriormente, você vê, o país Bélgica realmente não está lá tão acertado na sua administração, e tão conciso na administração, há mesmo essas divergências e tal. Agora, por um outro lado, como não permitir um país, né, não permitir que se instale, por exemplo, o Brasil recebe comunidades de outros países, sempre recebeu. O Brasil, a miscigenaria no Brasil, né, o aspecto no Brasil foi muito grande, né? Então, de todos os países. Agora um país fala assim, não vai se instalar aqui. Agora, será que todos aqueles que se instalaram na Bélgica, todos eles optam pelo terrorismo? Não, olha, o secretário-geral do Conselho Muçulmano da Grã-Bretanha, por exemplo, é uma associação que representa mais de 500 organizações muçulmanas, que é o Surra, não sei, Safi, descreve que os ataques na França são ataques horríveis, condena os ataques. Então é evidente que na Bélgica, nessa comunidade oriunda do Oriente Médio, ela não é todos lá que são partidários dessa terrível violência que se instalou através do terrorismo no mundo todo. Eles não são todos partidários. Agora, como fazer? Né? Você deixa instalar uma comunidade num país e depois ali, se tem lá 100 mil pessoas, meia dúzia, 10, 100, 500, todos eles pronto para se explodir para matar o seu semelhante. Absurdo, absurdo, absurdo.
Nós voltamos daqui a um minuto com Éder Xavier. O Maracanã é único. O Pelourinho é único. A Catedral de Brasília é única. Luísa Vasconcelos é única, como você. Com a biometria, o seu título de eleitor terá a sua identidade digital. Assim, ninguém pode se passar por você na hora do voto. Verifique se sua cidade está participando do cadastramento digital. O prazo já está acabando. Informe-se no TRE do seu estado. TSE, Justiça Eleitoral. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Alô amigos da TV SC, TV São Caetano, canal 3 da NET. Todo o conteúdo da TV São Caetano é compartilhado pela Web TV São Caetano. A ideia é que você ofereça um conteúdo pela televisão para as pessoas que moram aqui em São Caetano e nos arredores. Mas não pega no Rio de Janeiro. Mas a ideia é que este mesmo conteúdo, através da TV, da Web TV São Caetano, ela alcance o Rio de Janeiro e todos os rios que existem no mundo. Pois bem, aliás, só uma observação bem rápida. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Do jeito que o mundo vai caminhando, esse negócio de Web TV e Web Rádio vai caminhar com força do futuro. Preste atenção. Por enquanto, o negócio está meio tateando. Mas em breve você vai ver o sujeito sintonizar o rádio através do computador. A televisão as pessoas já fazem isso, a meninada faz isso aí a todo instante. Pois bem, nós temos aqui, novamente, para nossa alegria, a lucidez e a clareza e a inteligência do advogado Éder Xavier, vereador à Câmara Municipal deste município,
tem o melhor IDH do país, escritor com livros publicados. Aliás, vou comentar um livro que ele publicou aqui daqui a poucos instantes. E é o responsável pela trombeta, é o fundador da trombeta que você lê aqui em São Caetano. O Dr. Éder vai tratar aqui de um problema de absoluta atualidade. Que problema é esse? O mundo precisa de caridade. Segundo, até São Caetano teria auxiliado as vítimas de Mariana em Minas Gerais. Terceiro, nós vamos comentar aqui não o desastre de Mariana, do barro, porque isso aí todo mundo já falou, a televisão já foi lá, já mostrou, o rádio, jornal, a lama está lá, a lama já está em Colatina, no Espírito Santo, a lama andou mais de 600 quilômetros, é claro que andou pelo rio, claro, não vai andar pela montanha, mas é uma lama que anda 600 quilômetros, não é brincadeira. Pois bem, nós vamos falar sobre a solidariedade, porque agora é a hora de ajudar. O desastre já foi feito. O desastre é prevenir para que não haja mais e consertar o que foi feito. E a gente conserta no início através da caridade. É o X da questão do segundo bloco. Este programa tem a direção geral de Gustavo Baena e a produção de Camila Luz. Doutor Éder, as pessoas estão encorajadas ou não de seguir o caminho da caridade? Ney, esse é um tema muito interessante, não é? E graças a Deus esse tema. Porque o tema anterior do bloco anterior é aquele absurdo do terrorismo, as coisas na França, no mundo todo. É tristeza, né? É uma situação que coloca em conflito os outros países e a coisa não tem solução, e é tudo muito difícil, e isso parece que vai de mal a pior, difícil a solução. Mas existe um instrumento, né? Instrumento revelado por aquele que não deixou nada escrito nessa terra. Jesus, o Cristo, o esperado das nações. Então, Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Então, é certo, essa é uma orientação. Agora, como ter bom ânimo? O que vai estruturar o bom ânimo? Olha, um dos fatores mais importantes para que a gente possa continuar tendo ânimo de existir. Quando a gente vê uma coisa dessa, nós falamos no outro bloco, não pede ter a fé. Mas existe um instrumento à disposição do homem, do ser humano, existe um instrumento que pode alavancar a nossa fé para verificar todas essas indecências humanas, esse momento humano animalesco que vive o mundo, mas que a gente possa acreditar, nós possamos acreditar assim: como eu faço para ter bom ânimo, para vencer o mundo? Então, Jesus demonstra como, também Jesus, falando sobre a caridade, a fraternidade, a comunhão. Então, quando nós temos uma série de problemas, de angústias, verificando tudo isso, quase a perda da fé, se nós imaginarmos e colocarmos em prática, na praticidade, em prática, a caridade, ajudar o próximo. Eu estou desesperado como está o mundo, mas sabe, eu vou levantar hoje e vou fazer algo de bom para o meu próximo. O que eu posso fazer? Como que eu posso contribuir para essas desgraças que estão acontecendo? Essa de Mariana, aí, da lama, a desgraça da política como está, a situação terrível, o que eu posso fazer? Então, é através da caridade. E o que a gente pode imaginar que é a caridade? Será que a caridade, Ney, é só eu vou lá no mercado, compro lá um pouco de arroz, feijão, e falo: estou fazendo caridade, trouxe aqui numa casa trouxe aqui na casa de benemerência um pouco de arroz, feijão e batatinha. Será que isto é caridade? Também é importante isso, não há dúvida, você alimentar aquele que está necessitado, que não tem condições, tal, é um ato também caridoso. Mas talvez, isso que era bom nós refletirmos neste programa, talvez a caridade seja um pouco mais profunda. Certamente é um pouco mais profunda do que só levar lá um ou outro bem material. É nós materializarmos o apoio para os que estão em desesperança, os que estão fora da esperança, fora da crença, fora do espírito de caminhar. Você vê, essas famílias todas de Mariana, bom, alguém morreu,
Um morreu aqui, a idade, nós já temos dificuldade para encontrar a morte. Agora, crianças, jovens, o problema das guerras, do terrorismo, famílias, verificar aquilo. Você vê, imagina a dor, alguém morreu com lama, um jovem. Então, talvez o melhor era levar para essas pessoas e conversarmos além de todas as necessidades dos bens materiais, da socorro que pode vir do governo, do Estado, é também não deixarmos de levar um apoio espiritual para essas pessoas. O que está faltando também, Ney, é a espiritualidade, é a prática daquilo que Jesus convencionou chamar de fraternidade, de comunhão, da própria caridade. Então, Jesus diz muito claramente, olha, se o teu irmão, ele tem uma dificuldade, divida o seu pão para com ele. Você, se puder, você tem 2 capas, dê uma capa para o seu irmão. Esta solidariedade nas horas de dificuldade é que nós temos que fazer. As que são os bens materiais, mas também o apoio espiritual, dizendo, nós teremos aflições nessa terra, mas nós temos que ter sempre, até o último suspiro, um ânimo, porque aí nós vencemos, passamos essa experiência aqui na terra e certamente teremos um galardão naquilo que não é mais matéria, que é a vida espiritual. Penso assim, Ney, o que nós podemos fazer mais do que isso? Que o ser humano pode fazer? Seja ele individualizado, seja o Estado, né? Leva os bens materiais e entregar uma força espiritual, uma crença em algo, crença, se possível, nas palavras de Jesus, que não deixou nada escrito, como já disse, mas que nos enche de amor nessas horas de dificuldade para que nós venhamos a praticar a caridade, né? Um dos livros que o senhor escreveu está Essa Luz é Jesus. É Jesus. Então, nós temos são livros assim de poesias, de uma certa forma chamando aquele leitor que está também em desespero, o mundo está, então, a fazer certas reflexões para uma busca no seu interior, na sua alma, no seu interior. Na verdade, Essa Luz de Jesus é uma conversa que a gente produz, que nós produzimos, em relação a você, quanto mente, conversar com o seu interior, que é abrangente. Esse diálogo que está no livro Essa Luz de Jesus, que pode acessar pela internet, é só por lá, Éder Xavier, Essa Luz é Jesus, você vai verificar que é uma pretensão, né, na escrita do encontro, de uma conversa que nós todos podemos ter com o nosso interior, que é eterno. Então, essa também é uma forma de nós ajudarmos, produzindo aquilo que vem do nosso sentimento e entregando sem interesses materiais. Os livros que eu escrevo, são quase 12 mil entregues gratuitamente, nunca vendi um. É com essa também intenção de colaborar um pouquinho com as experiências pessoais para esse encontro de nós que estamos aqui no nosso entorno, nas coisas seculares, nos nossos interesses, no nosso trabalho, na nossa família. Isso tudo bem, isso é um coletivo, mas algo individualizado. Eu sozinho, conversando com a grandiosidade que é o nosso eu interior, que é a nossa alma, que é o nosso espírito. Esse encontro das coisas, deste éder, deste corpo, com aquilo que não é matéria, que é o espírito e a alma, esse encontro, essa conversa é muito importante que nós venhamos a ter todos os dias. É a oração, né, Ney? A oração. A oração. Doutor Ed, veja o senhor que coisa extraordinária, né? A participação do mundo animal. Existem 2 formas de localização principais de pessoas desaparecidas. Concentração de urubus. Quando os urubus se concentram numa determinada região, eles vão lá e encontram o corpo. Aconteceu isso agora, né? É lá. E a outra é latido de cachorro. Cachorro que fica latindo insistentemente, ali aconteceu também alguma coisa. Veja o senhor como o mundo animal tem uma... Né? Quer dizer, esse mundo de Deus, como ele é rico, é múltiplo. Né? E parece que nós temos sinais a todo instante que tudo está sintonizado entre si. Os planetas, o universo,
a terra. Você vê, Ney, como que é? Se você for analisar por um certo prisma, que deve ter um controle, a evidência é mais preponderante no sentido de haver um controle em todas as coisas. Essa sintonia, animais ajudando o ser humano. Então, se você pegar o globo terrestre, você vai verificar que numa nação, você tem lá mais petróleo, na outra você tem mais madeira, na outra você tem mais possibilidade de produzir alimentos para a humanidade. Você já pensou se os seres humanos deste planeta chamado Terra imaginassem o seguinte: bom, eu estou aqui no Brasil e eu posso, que eu tenho muitas terras, as terras são produtivas, desde Cabral, né? Que se falam isso. É. Então, nós vamos aqui fazer o seguinte, vamos fazer um pacto com a humanidade. Nós vamos fazer alimento e pela natureza que Deus montou aqui nessa terra para nós, os seres humanos, eu posso produzir alimento, eu sou o Brasil. Então eu vou fazer isso com as nações. Um outro país que tem uma alta tecnologia, o Japão. Então nós vamos aperfeiçoar isso que é da nossa natureza, na natureza de conhecimentos tecnológicos, para o bem da humanidade. Se cada nação se relacionasse, assim como o animal vem ajudar o ser humano nas horas de necessidade, o ser humano não é eterno, não é assim do ponto de vista da matéria, é eterno o seu espírito. Então tem tantas necessidades, se cada nação contribuísse com aquilo que é a natureza. Por exemplo, uma nação que tem a possibilidade dos seres humanos ir àquela nação e ver como é maravilhoso o que Deus criou, né? Então você vai ter turismo interessante da natureza, tal. Ele contribuir também quantos países poderão contribuir com aquilo? A proteína, tá lá na Austrália, proteína. Cada país entregando aquilo que é da sua natureza. Talvez nós iríamos avançar de maneira mais equânime, sem tanto sacrifício, e quem sabe aí, como dissemos no outro bloco, uma situação dessa de confraternização, que é a mensagem de Jesus, a caridade, cada um do seu país entregando aquilo que é da sua natureza. Porque o que é do homem? O homem é passageiro, não é nada do homem, nada, fica tudo aqui. Então, se as nações tivessem essa consciência, que é a pregação de Jesus, nós talvez não tivéssemos, certamente não teríamos o problema do terrorismo que nós discutimos no momento anterior. Então, diante dos últimos acontecimentos, a humanidade precisa, sim, de caridade, de bondade, caridade no sentido de oferecer o que eu tenho de melhor, não é? E como já dissemos, reitero, não é só comprar lá um pouco de arroz, feijão, batatinha e entregar lá nas casas de meremerência. Um pouco mais do que isso. Cada um nós temos criatividade. Entregar essa criatividade, aquilo que brota da nossa alma, da nossa natureza, para o próximo é interessante, principalmente, é necessário, não é mais que interessante, principalmente nesse momento das angústias que o planeta e o ser humano sofrem dos fatos todos que estão acontecendo. Evidentemente, estamos conversando sobre os atos de terrorismo, sobre o que aconteceu na França, sobre o que aconteceu aqui no Brasil, Mariana. Nós precisamos parar um pouquinho, os seres humanos, para pensar o que eu posso fazer para o meu próximo. E buscar, naquele encontro que eu disse entre a matéria e o espírito, buscar lenitivos, para que a gente possa colocar para fora aquilo que é da nossa natureza, mas carreando, evidentemente, não para o domínio do próximo, né? Não para obter para si todos os bens seculares. Então, a coisa é, o que nós queremos? Nós queremos ter ou nós queremos ser? A melhor opção é ser. Ser um ser humano fraterno e caridoso. Nós temos aí um mutirão de voluntários auxiliando lá em Minas Gerais, lá em Mariana. É uma caridade, não é? É uma caridade. Mas o senhor colocou uma questão fundamental aí. Isso que o senhor falou devia ser passado nas escolas, nas universidades, porque a maioria das pessoas não é vítima direta do que aconteceu. Aconteceu em Paris, mas nós estamos aqui, não sofremos nada. Aconteceu em Mariana, nós estamos aqui, não temos lama nenhuma. O doutor Éder colocou essa mensagem de esperança, que é o seguinte: o senhor aí, o senhor José de São Caetano da Vila Guerte. Senhor José, Deus colocou o senhor aqui da Avenida Goiás, e falou assim: José, o negócio é o seguinte,
Vou te dar um negócio aqui. Você vai ficar aqui sobre a terra. Sabe o que é isso aqui? Sei, isso aqui é terra. Aqui debaixo dessa terra eu vou colocar ouro, prata, petróleo, todos os minérios possíveis. Já vou botar para você aqui. Eu vou botar. Você não vai fazer pomba nenhuma. Eu vou colocar aqui. Você só vai tirar. Mas eu vou colocar também água. Você precisa de água. Eu vou colocar também rochas. Você vai precisar de rochas. Tá? E essas riquezas aqui você vai tirar para o benefício seu e das pessoas que estão aqui. Do mundo. Do né? mundo. Quer dizer, os benefícios de todo o planeta. Porque se você regionalizar, se você, eu posso fazer... É o que está acontecendo no mundo hoje. Essa é a falta de comunhão e de fraternidade. Então, eu tenho... Quem que deu isso para nós? Foi você que fez os espaços do Brasil e fez aqui terras produtivas para produzir alimento, por exemplo? Não foi o homem. Isso é da natureza. Deus criou isso aí. Então, se Deus criou só para os brasileiros? É evidente que não. Né? Vamos tomar conta primeiro do nosso país, do nosso povo, mas nós podemos sobejar, produzir alimentos. Agora, eu tenho alimento, mas se você não me der todo o petróleo gratuito, não te dou alimento. O outro, eu tenho rochas, eu tenho tecnologia, se não me der tudo, se eu não dominar você, eu não te dou. Então, é uma visão errônea do planeta que nós estamos habitando e que Deus nos colocou aqui. Quando eu falo Deus, é algo que tem inteligência, poder e sabedoria. Porque o universo todo dá sinais, tudo que nós vemos dá sinais, como disse o Ney, que as coisas estão todas. Um animal vem ajudar o homem na hora de dificuldade, lá como nós já comentamos aqui. Então, as coisas deveriam estar sintonizadas. Cada país pode contribuir com algo. Né? A Austrália, lá não tem carne, lá tanto coisa. Vamos dar proteína para o mundo. Como disse o Japão, vamos dar tecnologia. E não faz assim. Eu entrego o que Deus me deu, que não é nem meu, foi Deus que me deu aqui na minha região, na minha terra. Eu posso te dar isso, mas eu quero tudo de você. Quero concentrar poder e mando. Enquanto o ser humano, que tiver o ser humano, os administradores, os reis, os políticos, os mandatários, o G7, o G1, o G2, os Estados Unidos, eu tenho isso, eu tenho poder, então me dá isso, me dá aquilo, me dá. E acalcanhar as nações, enquanto for assim, prospera o terrorismo que falamos no primeiro bloco, prospera a falta de fraternidade, de comunhão, porque o homem acha que foi ele que fez o planeta. A caridade, então, não é só doar bens materiais, é também se sensibilizar com a tragédia que o próximo passa. E agora, vamos insistir, agora como você falou, Ney, não adianta a gente lá, a lama já tomou conta de tudo, andou 500 quilômetros, imagina uma coisa dessa, matou a natureza, peixes. Bom, então não é só ir lá limpar o barro, é falar uma palavra de estímulo para... Qual é a palavra de estímulo? A palavra de estímulo assim, não vamos mais concentrar tanta renda, tanto poder, como é que chama na empresa? Samarco. O Samarco. Os donos da Samarco. Vamos imaginar que são homens milionários. E daí ele vai embora. Vai morrer, qualquer dia. Então, aonde nós... Mas eu penso, Ney, que nós estamos atravessando o Rio Jordão. Saímos da margem da animalidade, estamos chegando a outra margem, que é da fraternidade. E estamos nos desertores. Estamos num momento que a própria Bíblia, Jesus diz, olha, vai ter muito sacrifício. Né? O ser humano vai passar nos últimos tempos dessa situação de relação humana, né? De destruição do planeta. Mas haverá um recrudescimento dessa má formação da relação, que nada de fraternidade e de mando e de poder e de obter o que o outro tem a qualquer custo. E isso vai recrudescer, mas nós vamos chegar certamente numa situação, porque é impossível nós termos a mente e a mente só trabalhar para a destruição, para juntar coisas materiais. Uma nação quer juntar, o homem daquela nação quer ter, tudo não é nada dele, ele deixa tudo aqui. Não é possível termos a mente e nós não chegarmos a um ponto. E é o sofrimento que vai nos levar. É impossível, então, ter a mente e só ficar no sofrimento. Eu creio, tenho fé e esperança de que o homem vai ainda voltar, como diz a Bíblia, vai voltar a viver 1000 anos. O homem que já viveu 1000 anos. Por quê? Porque as informações, a tecnologia, pelo aspecto da tecnologia, há um terrorismo também nisso. Faz esse investimento lá, os grandes laboratórios, conhece um produto que pode minimizar o sofrimento da humanidade. Não, isso aqui custa R$100 mil a dose.
Se você não entregar 100 mil, então enquanto a vida, enquanto a saúde, a paz humana, enquanto for assim, tem terrorismo em todo lugar. Tem esse de explodir bomba, que se auto-explode, tem também o terrorismo do poder do bando, tem o terrorismo dos políticos, tem o terrorismo da falta de fraternidade, de comunhão, dos grandes laboratórios, dos grandes descobrimentos. Esse problema do câncer aí, que a USP estava aí, alguém criou, uma grande dificuldade. Eu tenho também, é outro tipo de terrorismo. Seria talvez outro tema, mas o que é importante é que hoje também nós temos voluntários que trabalham para levar mantimentos, conforto para as vítimas de Mariana. Mas eu insisto, não é só levar ali os mantimentos, é também buscar, encontrar dentro de si mesmo, por isso que falamos do livro Essa Luz é Jesus, buscar dentro de si mesmo um diálogo entre a matéria e o espírito e ver como eu posso. Surgirá certamente algo de sensibilidade que todos nós temos e aí talvez eu seja estimulado a ir lá para Mariana, largar tudo e fazer alguma coisa. Esse diálogo entre a matéria, diante das dificuldades do mundo, da matéria e do espírito, os seres humanos têm que ter. Porque aí isso é um indutor, viu? Esse diálogo que eu falo, Ney, é um indutor que pode levar o homem a amar o próximo e não querer concentrar tanto mando e tanto poder. Outra coisa, as pessoas estão tão acostumadas a determinada forma de vida que não a valoriza. Eu falo aqui do Brasil rapidamente. Com exceção de 10 milhões, nós temos 10 milhões de pessoas que estavam na classe CE e foi para a classe média. E que essas burradas feitas pelo governo atual e pelo PT, essas pessoas voltaram para o buraco de novo. São 10 milhões, quer dizer, subiram e agora desceram. Com exceção dessas, o resto tudo, a vida tem melhorado. Se você observar, tem problema de violência, isso, aquilo, mas nós temos, o mundo tem feito progressos extraordinários. Por exemplo, o seu pai, que está aí, que mora aqui na Barcelona, que tem 72 anos, no século passado, em 1950, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo, seu pai não ia viver mais do que 35, 40 anos, era a média, 45, morria e empacotava. Hoje o seu pai está com 72 e vai a 90, se não passar de 90. Por quê? Porque a alimentação melhorou, a medicação melhorou, a assistência médica melhorou, a saúde em São Caetano melhorou. Certo, Doriane? Agora, tem um descompasso, Ney. É evidente que a tecnologia, os conhecimentos humanos agora, nesses últimos tempos, cresceu muito, do século XX para cá. Então, assim, a minha avó, ela ia lavar a roupa, ia até o riacho para lavar a roupa. E se quisesse uma águazinha melhor, tinha que botar lá no filtro, fazer uma série de coisas e tal. E também tinha que ter técnicas lá na gordura para poder guardar uma carne. E imagina o que trabalhava uma mulher. Porque não tinha geladeira. Não tinha geladeira, não tinha absoluto. Bom, então nós tivemos não só isso, tivemos tudo como ele disse, na medicina. Agora, não acompanhou. Da mesma maneira em que a tecnologia desenvolveu, a serviço do homem, facilitando tudo, o homem realmente vindo a viver muito mais. Isso, agora, não acompanhou o crescimento interior, esse que eu estava dizendo, nós estamos dizendo aqui, o aspecto interior, o aspecto espiritual. Isso não acompanhou no mesmo compasso. Parece que até um conflito, né? Um conflito entre os valores interior, da alma e do espírito, para administrar o conhecimento tecnológico. Porque é aquilo que nós já dissemos aqui. Então eu consegui um avanço tecnológico descobrindo isto ou aquilo, porque eu sou um laboratório, o que for. Né? Eu consegui, mas eu não pratico a caridade, a amizade, a fraternidade. Porque eu consegui esta informação ou este produto, eu quero acalcanhar o próximo. Eu quero tirar todo o proveito, eu quero concentrar cada vez mais poder, mais mando. Então, há um descompasso, Ney, entre os aspectos de conhecimento, de acesso a novas tecnologias, que facilita a vida dos seres humanos, a televisão, que nos distrai, tantas coisas, nossa, toda hora, a TI, né, tecnologia de informação, como faz o homem avançar, crer que ele pode visitar as estrelas, ele pode mesmo, tudo isso é uma maravilha, para que nós possamos exercitar os poderes da mente, do conhecimento, conhecer outros planetas, o universo, que coisa maravilhosa. Mas
do ponto de vista interior e espiritual, não acompanhou o conhecimento tecnológico da nossa vida espiritual. A massa da humanidade ainda parece que está muito próximo do momento animalesco, animal irracional, né? Nós ainda não temos a razão de exercitar todo o conhecimento tecnológico que nós temos. Pois bem, este é o X da Questão do canal 3 da NET, TV São Caetano, em parceria com a Web TV São Caetano. Nós temos aqui a direção geral do jornalista Gustavo Baena e a produção de Camila Luz e realização da equipe técnica da TV São Caetano. Doutor Éder, a sua palavra final. Muito bem, olha, nós debatemos hoje um tema muito interessante, que é a situação do mundo e a necessidade do ser humano se integrar nesse mundo com mais fraternidade através da caridade. Uma satisfação ter com você, Ney, você aí que nos acompanha, volte sempre a assistir e acompanhar o programa X da Questão com Ney Gonçalves Dias. Um abraço, sejam todos bem felizes.